Olá, você sabia que você pode se aposentar sem contribuições? Isso mesmo. Se você não conseguiu se aposentar antes da reforma de 2019 e tem mais de 60 anos, contribuiu por menos de 15 anos e acha que não vai se aposentar? Calma, não se desespere. Você pode conseguir um BPC-LOAS ao completar 65 anos de idade ou até mesmo antes, se você for uma pessoa com deficiência, aquela que tem impedimento de longo prazo, deficiência de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Para isso, você deverá provar que é uma pessoa de baixa renda, ou que não tem nenhuma renda mesmo, você e sua família, aqueles que moram com você debaixo do mesmo teto. Agora vamos lembrar o que é o BPC-LOAS. Está lá na Constituição Federal de 1988, no artigo 203, que diz o seguinte: a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos 1. A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. E lá embaixo, no inciso 5º, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la mantida provida por sua família, conforme a lei dispuser. Há também a lei específica que trata do BPC-LOAS, a Lei 8492 de 1993. Lá no artigo 20, a previsão legal. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem tê-la provida por sua família. Doutor, ok, tudo bem, já entendi, mas por que é tão difícil conseguir esse benefício? Porque muita gente está recebendo esse benefício há muitos anos sem ter necessidade. E porque muita gente está perdendo o benefício e sendo convocado. Muito bem, vamos entender o que acontece. Primeira pergunta: por que é tão difícil conseguir esse benefício? Em primeiro lugar, esse benefício não é para todo mundo. É apenas para aquelas pessoas que preencham os requisitos da lei. Idade de 65 anos mais baixa renda ou deficiência de longo prazo mais baixa renda. Além de preencher os requisitos da lei, o cidadão precisa comprovar essa situação com boas provas. E esse tem sido o principal motivo pelos quais as pessoas não conseguem o benefício. Bem, a idade é fácil comprovar. Basta mostrar o documento de identificação, certidão de nascimento, certidão de casamento, documentos válidos, é lógico. Pronto, está comprovada a idade. Para ter direito ao benefício, a renda da família não pode ser maior do que 1/4 do salário mínimo por pessoa. O salário mínimo agora em 2020 passou para R$ 1.045. Portanto, 1/4 do salário mínimo é o equivalente a R$ 261,25. Aí começam os problemas. Muita gente realmente não se enquadra nessa renda, pois há várias pessoas na família que trabalham e têm renda superior a 1/4 do salário mínimo. E não tem como ser diferente. Não tem direito ao benefício. Mas como o INSS fica sabendo qual é a renda determinada da família para conceder ou não o benefício? Bem, no passado era prestada a informação de renda familiar pelo próprio requerente no INSS. E pronto, era concedido o benefício. Mal havia uma entrevista de 5 minutos na qual o segurado prestava as informações sem sequer serem checadas. Agora é diferente. O INSS exige que o segurado tenha inscrição no CadÚnico. Vejam o texto legal. O que a lei diz a respeito? Decreto 9462 de 2018
Lá no artigo 12, parágrafo 1º, o beneficiário que não realizar a inscrição ou atualização do CadÚnico terá seu benefício suspenso após encerrado o prazo estabelecido na legislação, prazo de 30 dias. Parágrafo 2º, o benefício será concedido ou mantido apenas quando o CadÚnico estiver atualizado e válido, de acordo com o disposto no Decreto 6135 de 2007. Ok, doutor. Então, tenho que me inscrever no CadÚnico e pronto. É só isso? Não. As informações prestadas no CadÚnico devem estar corretas para não colidirem com a lei que instituiu o BPC-Loas, sob pena de o benefício ser negado pelo INSS por má interpretação. Olha só, vou explicar. A Lei 8472 de 93, que é a do BPC-Loas, lá no artigo 20 ela diz: o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo à pessoa com deficiência ou idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. Mas que família? Quem eu considero como minha família? Lá no parágrafo 1º explica: para os efeitos do disposto no caput, o que eu acabei de falar, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência destes, madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros, os filhos, enteados solteiros, menores tutelados, desde que vivam sobre o mesmo teto. Opa! Existem limitações, então não é todo mundo, certo? Somente aqueles que estão previstos na lei. Muito bem, continuando. Mas e a inscrição do CadÚnico? Então eu coloco só aqueles que a lei do BPC-Loas permite? Não é bem assim. O Decreto 6135 de 2007, que é o do CadÚnico, lá no artigo 4º, o conceito de família para o CadÚnico: família, a unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por outros indivíduos, que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar. Todos moradores em um mesmo domicílio. Ou seja, todo mundo que mora debaixo do mesmo teto, sem distinção. Basta que contribua. Basta que tenha renda, já é considerado família. Começaram a entender por que muita gente consegue e outros não o benefício? Tá certo? O INSS tem o dever de cumprir a lei, pois é uma autarquia federal, um órgão da administração pública federal. Quando chega a informação gerada pelo CadÚnico, o INSS deveria separar quem pertence à família e quem não pertence, a fim de ver exatamente como é composto aquele núcleo familiar, para não cometer injustiças. É por isso que muitos benefícios não são concedidos e também é por isso que muitos benefícios são cortados. A administração pública ela faz uma análise superficial do caso concreto e entende que determinada pessoa não tem direito. Mas às vezes, aquele filho que reside na mesma casa é casado e a esposa até mora lá. Ele tem renda, pois trabalha. Pelo critério de família do artigo 20 da Lei 8472 de 93, que é do BPC-Loas, a renda desse indivíduo não pode ser considerada, pois a lei fala em filhos solteiros residindo no mesmo teto. Já pelo critério do CadÚnico, todos que residem debaixo do mesmo teto e possuem renda são família. Percebem como essas informações devem ser bem trabalhadas? Por isso que muitas vezes, desde o início, é recomendável que se contrate um advogado, um profissional especializado, pois ele saberá preparar bem essas provas e saberá levar ao conhecimento da administração pública a real situação de determinada família. E para aqueles que não possuem 65 anos de idade e buscam o LOAS deficiente, o que é essa deficiência de longo prazo que a lei fala?
Ali diz: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Aqui esse parágrafo não consistiu em alteração substancial dos requisitos para a concessão do benefício. Então, continuando a ser considerada a deficiência sob o aspecto econômico, aquele que incapacita o requerente a exercer a atividade laborativa, apta ao sustento. Vamos imaginar na prática como isso funciona. Um motoboy que tem um trabalho informal, ele é pai de família, sendo a única renda de casa do seu trabalho. Se esse cidadão sofre um acidente de motocicleta e fica incapacitado por 1 ano, ele não vai ter direito ao benefício, porque não é incapacidade de longo prazo? Vai sim. É lógico que quando estiver recuperado e apto ao trabalho, não poderá mais receber o BPC-Loas. Mas isso quem deve fiscalizar é a administração pública. E aí vem o pente fino. Quando a lei vem e diz que só vai dar o benefício para impedimentos de longo prazo, não é bem assim. Ela está indo contra a Constituição Federal de 1988, que garante ampla proteção irrestrita para todos. Olha lá, a Constituição diz: a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Está lá na Constituição. Agora a segunda pergunta, vamos voltar lá atrás. Por que muita gente está recebendo esse benefício há muitos anos sem necessidade? Bem, como já havíamos falado antes, a concessão do BPC-Loas era mais fácil. Por isso que muitas pessoas já recebem há anos esse benefício. Muitas pessoas realmente não necessitam do benefício, pois a situação socioeconômica já se modificou. Mas como o Estado não fiscalizou, elas continuam recebendo até hoje. Mas esses benefícios tendem a ser cortados com pente fino permanente, com a obrigatoriedade de inscrição no CAD único e com o cruzamento de dados cada vez mais detalhados. Todas essas questões já foram faladas em outros vídeos aqui no nosso canal. Dá uma conferida lá nos vídeos que falam sobre pente fino, ok? E a terceira pergunta que eu vou responder: doutor, por que muita gente está sendo convocada e está perdendo o benefício? Bem, essa pergunta, de certa forma, também já foi respondida. Por vários motivos, os benefícios estão sendo suspensos. Por fraude, informações falsas prestadas quando da concessão. Por exemplo, a idosa que se declarou separada de fato, pedindo o BPC-Loas, mas ao pedir a pensão por morte, descobriu-se que na verdade era casada. Um outro motivo de cessação: cruzamento de dados, descobrindo-se que a renda familiar ultrapassou os valores legais estabelecidos pela Previdência Social, que é de 1/4 do salário mínimo. Outro motivo: fim da deficiência, ou seja, o cidadão recebeu o benefício e agora está curado. Pode voltar a trabalhar. Assim, voltando a ter renda, o benefício deve ser cessado. E por fim, muitos benefícios são cortados por má interpretação do Estado ou por informações ou provas insuficientes prestadas pelo cidadão. Vamos analisar de perto essa questão. Vamos pegar um exemplo. Um caso concreto. Uma idosa de 70 anos recebe o BPC-Loas há 10 anos. Reside com o esposo de 75 anos, aposentado com um salário mínimo. Muito bem. O INSS decide cortar o benefício por entender que a renda ultrapassou o limite legal de 1/4 do salário mínimo. Então, nesse caso concreto, houve um equívoco, pois o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003, prevê lá no artigo 34, aos idosos a partir de 65 anos, será concedido que não possuem meios para prover a própria subsistência,
nem de tê-la provida por sua família, é assegurado um benefício mensal de um salário mínimo nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, do LOAS. Parágrafo único do artigo 34. O benefício já concedido a qualquer membro da família, nos termos do caput, não será computado para fins do cálculo da renda per capita familiar, a que se refere o LOAS. Ou seja, como o esposo dessa senhora ganha um salário mínimo, a sua renda não pode ser computada, sendo o LOAS ou sendo a aposentadoria de um salário mínimo. Vejam, a renda familiar dessa senhora não ultrapassou limite nenhum. Se ela foi convocada pelo CRAS para atualizar o CAD único, como o conceito de renda, o conceito de família deles é outro, o conceito do CAD único, poder-se imaginar que a família tinha renda de 2 salários mínimos. Nesse caso concreto, o Estado interpretou aquela situação de forma equivocada, acarretando um enorme prejuízo para aquela família. Pois para corrigir esse erro, essa senhora terá que entrar com uma ação na justiça e ficar meses sem receber o benefício. Complicado, não é mesmo? Então, deve-se ficar muito atento com essas informações, deve-se guardar os documentos e as provas para não perder o benefício. Vejam uma outra situação, para finalizar. Uma dona de casa recebe o BPC-LOAS e é acometida de uma doença grave. Fica internada e, por fim, fica em recuperação por 3 meses em casa. Nesse período, a sua filha casada, que mora em outro estado, decide ficar com a mãe nesse período de recuperação. Ao ser convocada pelo CRAS, sem se dar conta da gravidade, a filha presta informação de que está com a mãe na mesma casa. Achando que por ser casada, residir em outro estado, não haverá grandes problemas. Qual que? O INSS, ao receber a informação do CAD único, imediatamente decide suspender o benefício, chegando a cessá-lo e até mesmo, em alguns casos, a pedir o ressarcimento para os cofres públicos, os valores já recebidos. Vejam, a informação chegou de forma equivocada e foi interpretada de forma equivocada pelo Estado. Imagine que essa mesma filha tivesse morado com a mãe por 1 ano, no período de recuperação. Mesmo com renda, a filha, os custos de medicamentos da mãe deveriam ser abatidos da renda familiar, o que dificultaria, de certa maneira, o corte do benefício. Tá ok? Então, muita cautela, atenção em todas as informações prestadas e os documentos entregues. Já falamos disso em outros vídeos, mas não custa lembrar. Essa parte de provas e informações devem ser tratadas com cautela e responsabilidade. Por isso, a necessidade do advogado especialista. Ah, mas eu não quero pagar um advogado. Tudo bem, você pode procurar a defensoria pública de sua cidade. Mas às vezes o barato sai caro. Querer fazer um recurso sozinho, sem conhecimento técnico, pode custar caro. E fica mais difícil para reparar esse dano depois, ok? Então procure um advogado especialista em previdência, ele te dará o devido suporte e você terá chances reais de êxito para manter, obter ou deixar de devolver valores para o Estado. Tá certo? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha, compartilhe esse conteúdo nas redes sociais, com sua família, com os amigos. Se inscreva no nosso canal, clica no sininho aqui embaixo para receber novos vídeos. Quanto mais cliques tiver, mais forte fica o canal. E aí poderemos ajudar cada vez mais pessoas. Os comentários dos vídeos podem ser enviados aqui no canal mesmo. As dúvidas específicas podem ser enviadas por WhatsApp, por e-mail, por telefone ou pela nossa página da web www.ggradvogados.com.br. Fica com Deus, grande abraço e até a próxima.